Opa, senhoras e senhores, estamos oficialmente ao vivo aqui para mais uma live do projeto, né? Dobre seus lucros. Eu já ia falar o Papo com CEO, né? Papo com CEO foi um outro projeto que eu fiz no final de 2019, em outubro, novembro, chegou até o final de novembro, onde a gente chamou diversos CEOs aí, diversos empresários, líderes, gestores das suas áreas, das suas equipes, das suas empresas, para a gente poder bater um papo sobre cultura, sobre liderança. Então foi um mês aí bem bacana aí, com mais de 30 lives aí no final do ano passado. Mas bacana, pessoal. Seguinte, hoje é a live número 9 do projeto Dobre Seus Lucros. Tá chegando a galera aí ainda. Vou dar mais um minutinho aí pra gente começar. Vitor, Everton, a turma tá chegando aí. Vou colocar o tema aqui, live 9/12. Colocar o tema aqui da live, Dobre Seus Lucros. Hoje vamos falar sobre redução de quadro e sobre preço. Beleza, tem muita gente chegando aí, a galera tá entrando aí. Lari, Ludmila, Beth. Tem uma turma entrando aí. Turma, não vou me prolongar muito hoje não, tá? Porque hoje às 18 horas eu tenho o meu programa de mentoria, tá? Para quem não conhece, é um programa voltado para empresários, onde a gente fala sobre cultura, sobre liderança, sobre gestão. É um programa de mentoria online, em grupo, onde a gente ajuda pequenos e médios empresários aí a crescerem seus negócios de forma organizada, sem caos e sem abrir mão do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, tá? Então, na live de hoje, projeto Dobre os Seus Lucros, já está fixado aí, tá? O tema de hoje, né? Falar sobre redução de quadro, redução de pessoas, tá? E se é uma forma preventiva de você reduzir seus custos ou se você tem que fazer de forma emergencial. A gente vai conversar um pouco sobre isso. E a gente vai conversar também sobre no final do que a gente terminou de falar na live de ontem. Ontem a gente terminou assim, ontem a gente falou sobre que primeiro a gente precisa determinar o preço, certo? O valor, para depois criar ou determinar o produto. E aí ficou-se uma pergunta na live de ontem que foi assim, Guilherme, beleza, mas como é que eu determino o preço que o meu cliente está disposto a pagar? Então, a live de hoje a gente também vai falar sobre isso. Vai ser uma live rápida, não vai demorar, coisa de 10 minutinhos aí. Então, se você chegou aí, entrou e está preocupada ou tem interesse em aumentar os lucros, ou dobrar os lucros do teu negócio, tá? Se preocupa com os lucros, se você é gestor, empresária, fica aí, porque esse projeto, o objetivo dele é esse, é criar uma comunidade de empresários e gestores, onde a gente consiga de fato parar um pouco, 10 minutos por dia, para pensar em como aumentar os lucros da nossa empresa. Deixa eu só abrir aqui a porta aqui, só para poder bater um... Beleza, voltamos. Então vamos falar de redução de pessoal. Gente, seguinte, o que eu quero trazer quando eu falo da primeira boa prática do livro Dobre Seus Lucros, certo? Que é desse cara aqui, ó, do Bob Fifer. O livro é esse aqui, certo? Dobre Seus Lucros. Ele tem aí mais de 40 práticas de como você aumentar as receitas da tua empresa e umas 35 a 40 outras boas práticas de como você, de certa forma, reduz os custos, e umas 35, 40 boas práticas de como você aumenta as receitas da tua empresa. Então a gente está pegando aqui algumas boas práticas que eu achei relevantes. A gente não vai comentar sobre todas elas, mas a gente vai fazer um projeto aí de 12 lives, sempre pegando uma boa prática de redução de custo e uma boa prática de aumento de receitas. Então, a primeira boa prática de hoje é o seguinte, é sobre redução de pessoal, tá? Quando a empresa é muito grande ou quando a empresa é muito rentável, certo? Demitir uma pessoa ou outra também não faz tanta diferença, tá? Em relação à rentabilidade. Mas para uma empresa que não é rentável, certo? Vamos imaginar o seguinte, tem uma empresa que não é rentável, não é lucrativa, para ela se tornar rentável, tá? Às vezes você tem que cortar na carne, tá? Às vezes não é só uma redução de pessoas, não é só uma redução de quadro, às vezes é mais, tá? Às vezes tem que ser mais de uma demissão ou outra
para que realmente a tua empresa ela se torne um pouco mais rentável e lucrativa, tá? Às vezes tu está com a estrutura de pessoal muito cheia. E o que é que o livro traz como alguns aprendizados, tá? Eu confesso que em partes eu concordo, em outras partes eu fiquei meio assim porque o livro não traz talvez tantas evidências mais racionais, certo? Então ele diz o seguinte, que em quase toda empresa, tá? Tudo pode ser feito melhor, mais rápido, e em quase todas as empresas dá para se reduzir quadro, tá? Sem perder tanta produtividade. Isso aí eu concordo. Por quê? Porque na maioria das vezes, principalmente nos cargos administrativos, as pessoas não estão 100% ou 80% ou 70%, vamos dizer assim, de taxa de ocupação. Elas não têm uma taxa de ocupação tão alta, tá? Quanto, por exemplo, a gente percebe que já é maior a taxa de ocupação nesses cargos mais operacionais. Então, quase toda empresa, o livro fala que dá para reduzir o quadro sem perder produtividade. E aí, quando ele começa a entrar mais no detalhe, ele diz o seguinte, ó, algumas empresas até dá para reduzir de 33% até 50% o quadro de funcionários. É aí onde eu já comecei talvez a não concordar tanto. Então, reduzir metade do quadro, sem perder produtividade, beleza, por mais que as pessoas estejam ociosas ou não estejam com a taxa de ocupação tão cheia, eu não sei se chega a esse ponto, mas beleza. Mas ele traz um outro fator importante que realmente me fez parar para refletir e de fato, eu digo isso até porque eu tenho cases práticos que eu consegui reduzir até um terço, realmente 33% do quadro de funcionários de uma empresa, vou contar daqui a pouco. Ele diz o seguinte, que na verdade, ele diz que dá para reduzir esse quadro de 33% até 50% sem perder produtividade, porque grande parte do trabalho que é executado hoje, ele fala que é desnecessário, certo? Então, no momento que grande parte das tuas atividades, do trabalho que é feito hoje é desnecessário, certo? O que acontece com o trabalho que é necessário? Talvez ele comece a ser feito com ineficiências, porque tem muito tempo, né? Ou tem pouco tempo para ser feito. E ele fala o seguinte, ó, tem outro dado do livro que ele fala assim, que aí eu concordo, 100%, 25% dos funcionários que tem talvez pior desempenho, que tem um baixo desempenho aí na tua empresa, ele fala o seguinte, porra, a contribuição que esses 25% talvez pudessem ser desligados, a contribuição que esses caras geram em termos de resultado, em termos de aumentar receitas, em termos de reduzir despesas, é muito pouca, tá? A contribuição das pessoas que têm baixo desempenho é muito pouca. Então, ele dá até um exemplo, que reflete muito a nossa realidade, o dia a dia das nossas empresas, não das nossas, mas principalmente das empresas públicas, tá? Ele fala o seguinte, ele deu um exemplo do governo de Washington. Ele fala que o governo de Washington, o quão improdutivo é o governo de Washington num trabalho que ele foi fazer lá, e ele viu o quanto o governo rasga o dinheiro do contribuinte. E é um fato, né? Que aqui também no Brasil acontece a mesma coisa. Eu não estou generalizando, jamais eu queria generalizar, mas a gente vê que pelo fato das empresas públicas não terem metas, não ter uma cultura voltada para resultado, meritocracia, salvo algumas exceções, tá? Não vou generalizar, como eu falei, não me entendam mal, por favor. A maioria dos cargos públicos hoje estão rasgando o dinheiro do contribuinte, tá? É muita gente, é muita improdutividade, é muita ineficiência. E isso também se reflete para algumas empresas privadas, certo? Mas aí se eu for começar a falar isso de cargo público, de empresa pública, eu acho que é assunto para uma outra live de 4 horas, de 2 dias, tá? Então eu acho que isso não é o objetivo. Mas vamos lá, o que eu quero trazer na reflexão de hoje é o seguinte, é possível reduzir o teu quadro, certo? Sem perder qualidade, sem perder produtividade, sem perder valor, sem deixar de gerar valor para o teu cliente, sem deixar de certa forma, ter perdas financeiras. Óbvio que em alguns casos é importante avaliar, mas apesar de muitos talvez de vocês que estão assistindo e que vão assistir depois, tá, acharem que seja exagero isso que eu estou falando, tá, de que você consegue reduzir de 30% até 50% do teu quadro sem perder produtividade, beleza? Então essa é a primeira dica, primeira boa prática que o livro traz, tá?
tá? De forma rápida, de que realmente há ineficiências se você for procurar. Eu fiz um trabalho num cliente, não vou dizer nomes e tal, mas era um trabalho, era um quiosque de shopping, onde o cara tinha 5 funcionários, e num trabalho que a gente fez de organização de 5S, identificação do estoque, de algumas manobras para poder facilitar o meio de pagamento, a gente conseguiu reduzir de 5 pessoas que ele tinha para 3. Então a gente baixou aí quase 50% do quadro dele, tá? E fez o negócio voltar a ser viável novamente. Então, esse é um exemplo prático, entre vários outros que eu tenho, mas eu não vou conseguir me estender aqui hoje na live. Segunda boa prática é o seguinte, é sobre, tipo assim, como é que eu sei até quanto os meus clientes podem pagar? Aí a gente está falando de preço. Na live anterior a gente falou o seguinte, que primeiro você determina o preço, depois você planeja o produto, desenvolve o produto, tá? Por quê? Para você ter o foco em maximizar o preço para o cliente. Então o cliente consegue pagar até isso aqui, até esse teto, eu vou criar um produto que vai gerar valor para esse cliente que quer pagar até esse teto, tá? E aí, qual é a boa prática que ele traz no capítulo anterior? No capítulo seguinte, ele fala assim, pergunte aos clientes quanto eles estão dispostos a pagar. Então, e aí você deve estar perguntando, tá, mas eu vou perguntar como? Como é que eu consigo adivinhar isso, certo? Existem diversas maneiras, tá? Eu queria trazer aí duas hoje, tá? Duas maneiras hoje que eu acho que são relevantes e que são importantes para você conseguir determinar o teu preço. E primeiro determinando o teu preço, tu conseguir determinar qual é o teu produto, tá? A primeira delas é apresentar uma faixa de preço. Então, eu tiro isso por mim, tá? Isso é um exemplo que o livro conta, dobre seus lucros, mas eu faço isso aqui nas minhas empresas. Então, eu chego para o cliente, às vezes a gente está numa reunião, numa conversa, num bate-papo, eu chego para ele, seguinte, desse trabalho todo, dessas tuas dores, do que tu necessita, do trabalho de consultoria que tu vai precisar, a gente consegue montar um projeto, né? Há quem faça esse projeto por, sei lá, por 50 mil, por 100 mil, por 200 mil, certo? Depende muito do detalhe, depende muito do que você queira, tá? Sendo que, para poupar nosso tempo, certo? Eu sei que o teu recurso financeiro aí também é limitado, tô dando um exemplo, tá, gente? Eu sei que o teu recurso financeiro aí também é limitado. Qual é o teu nível adequado, né? Qual é o nível adequado aí para o teu orçamento, certo? Sei lá, entre 50 e 100 mil, entre 100 mil e 150 mil, entre 150 mil e 200 mil, tá? E nesse momento eu fico calado, né? E assim, normalmente vem as respostas, tá? Por mais que talvez ele trave um pouquinho, demore um pouquinho, mas normalmente vem as respostas. Então, sei lá, o cara vai responder assim, a gente pode ir mais do que, sei lá, 50 mil, mas não 100 mil, não mais do que 100 mil, né? Ou 100 mil não dá, 100 mil não rola. Então ele já está dizendo ali a faixa que ele está disposto a pagar, entre 50 e 100 mil, tá? Então a gente já consegue tirar ali, de certa forma, algum proveito, certo? Chegando mais uma turma aí, Ricardo, Fernandinho, sejam bem-vindos aí, meu irmão. Seguinte, esse é o primeiro passo, você apresentar uma faixa de preço para o teu cliente, tá? Para você conseguir determinar o preço máximo que ele está disposto a pagar. Segunda boa prática é o seguinte, é dizer quanto ele quer gastar, certo? Você vai chegar para ele de forma direta ali e vai perguntar assim, qual é o teto que tu está disposto a pagar nesse produto, nesse serviço? Quanto tu acha que vale esse produto ou esse serviço? Ou qual é o teu budget? Qual é o teu orçamento disponível para esse produto ou para esse serviço, tá? Para efetuar isso ou aquilo. Então, a partir dessas observações, a partir dessa pergunta, né, dessa maneira de você identificar qual é o máximo de preço que o cliente está disposto a pagar, aí você vai começar a planejar o teu produto, certo? Com base no budget do cliente, com base no orçamento do cliente. Então, talvez isso seja muito mais fácil para quem trabalha com serviço, tá? Eu estou falando que é o meu caso. Então, e é uma boa prática do livro, apesar de muitos exemplos serem também do ponto de vista de varejo, certo? Então, mas a boa prática é o seguinte, primeiro determine o teu preço, o preço que tu quer vender o teu produto. Depois, você vai lá, com base no preço máximo que o cliente está disposto a pagar, porque o foco é maximizar a receita por cliente. A partir dali, tu vai montar o teu produto. Então, se o cara está disposto a pagar 100, tu vai montar um produto de 100. Se ele está disposto a pagar 50, tu vai montar um produto de 50. Se ele está disposto a pagar 200 mil, tu vai montar um produto ali que consiga entregar e que gere valor em 200 mil para o cliente. Então, assim, entre outras formas de falar, tá? Não queria me estender muito aqui, porque essa live, esse projeto, são lives rápidas, tá? De até 10, 15 minutos. Porém, todas as outras formas que existem, maneiras de você conseguir identificar qual é o preço que o cliente está disposto a pagar,
todas elas geram resultados, certo? E para fechar essa live de hoje, e eu me despedir aqui de vocês, eu queria dizer o seguinte: nunca subestime, certo? Nunca subestime a força de uma pergunta direta. Sempre que você faz essa pergunta, às vezes o cara trava, às vezes o cara fica assim, ó. Nunca subestime a força de uma pergunta direta, porque normalmente os teus clientes eles vão responder, nem que seja por impulso, mas eles vão responder. Então, quando eu chego pro cara e pergunto, pô, quanto é que tu tá disposto a pagar por esse produto, por esse serviço, tá? Qual é o teu budget, qual é o teu orçamento máximo que tu tá disposto a pagar para tu ter esse resultado que talvez tu tenha conversado comigo aqui, e esse serviço, ou esse produto que tu precise. Então, não subestime a força de uma pergunta, porque até por impulso as pessoas conseguem, as pessoas respondem. E isso gera muitas informações e dados para você voltar, fazer a tua tarefa de casa e montar o teu produto, montar o teu serviço com base naquele preço que o cliente está disposto a pagar. Ou seja, você está maximizando a receita por cliente, tá? Você consegue também fazer isso em termos de serviço, de produto principalmente, fazendo uma pesquisa com um pouco mais de clientes e aí, de certa forma, montando alguns produtos dentro de categorias, tá? Então é isso, a live de hoje fica por aqui, estamos na live 9 de 12, tá? Do projeto Dobre os Seus Lucros. Amanhã a gente se vê aqui, 7h30, espero encontrar vocês. Se vocês ficaram até aqui ao final, agradeço demais. Dito isso, apesar de vocês não serem obrigados, mas se vocês curtiram, se vocês gostaram, tem um aviãozinho aqui, marca esse aviãozinho, vai fazer com que o Instagram, ele, de certa forma, mostre essa live, a reprise dessa live, que vai ficar disponível pelas próximas 24 horas para mais pessoas, tá? Se você conhece alguém que é empresário, que é gestor, que precisa aumentar a lucratividade dos seus negócios, tem um aviãozinho aqui, marca esse aviãozinho, manda para ele, diz que essa live vai ter amanhã também, essa live vai ficar gravada pelas próximas 24 horas, e apesar de você não ser obrigado, se você gostou da live e quiser tirar um print aqui agora, compartilhar, me marcar, porra, vai valer um mundo para mim, tá? Vai valer um mundo para mim, isso. Então, dito isso, me despeço aqui de vocês, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde, bom restinho de tarde, boa noite, e até amanhã, quarta-feira, na live 10 do projeto Dobre Seus Lucros.